Olá, leitores! Estamos novamente para o nosso NNC número 6. Rea Vargas, aqui presente. Olá, amigos! Druida Allen, Mac Draoi, presente aqui, pessoal. Bom dia, galera. Estamos gravando hoje, sexta-feira, um horário especial. Esse programa que vai tratar sobre Pokémon GO. Mas uma pergunta, Reinaldo. Como funciona Pokémon GO? Essa pergunta é minha, tá? Do Sargento, para quem não sabe quem sou eu. Meu caro Sargento Rock, vamos começar então nosso podcast de hoje, né? Na verdade, não podcast, né, rapazes? O nosso Nós Nerds Cast, sobre o boom do Pokémon GO. Eu vou tentar ser breve na explicação. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar primeiro o que é o Pokémon GO, como que ele surgiu e essa febre. Eu vou passar a palavra para vocês, rapazes, vamos bater um papinho breve, aí depois eu vou contar sobre a jogabilidade dele, e aí a gente discute essas variações. E por último, turma, aí nós vamos falar algumas curiosidades e notícias, né? Para quem não sabe, galerinha, tá todo mundo já aguardando que o Pokémon GO seja lançado de forma oficial em território brasileiro. Eu acredito que não vai demorar muito, mas a febre já está grande aí, o povo brasileiro já está esperando, tanto que o prefeito do Rio de Janeiro está pedindo, por causa dos Jogos Olímpicos, né, que o Pokémon GO saia o quanto antes, por causa dos Jogos Olímpicos. Mas vamos lá. O Pokémon GO está revolucionando o mercado de games, tá, gente? Ele foi desenvolvido pela Niantic, que é uma empresa vinculada à Nintendo, tá? Para que vocês saibam disso, só que ele foi publicado e distribuído pela The Pokémon Company, que é a empresa detentora dos direitos de Pokémon GO, tá? Então tem a The Pokémon Company, a Niantic e a Nintendo. Isso, ele surgiu no dia 6 de julho de 2016 na Austrália e no Japão, e a partir do dia 7 nos Estados Unidos e daí diante já em diversos outros países. É um jogo eletrônico que a gente pode considerar que é voltado para smartphones, em uma colaboração com essas empresas que eu acabei de mencionar, turma, por enquanto somente nas plataformas iOS e Android. Ele será gratuito com compras adicionais incluídas no jogo, tá? Então nós vamos explicando à medida que o que vai avançando. Primeiro passar a opinião para o Alan, o que ele acha disso, o que eu comentei neste momento. Evolucionário. Acho que você falou tudo, campeão. Isso. Vai ser o bambam da parada, do Rio de Janeiro, Brasil e do mundo, cara. Com certeza. Agora eu quero a opinião do Sargento, porque a minha não vou nem falar muito, cara. Senão eu vou me estender aqui. Bom, revolucionário realmente é a palavra, né? Eu vou acrescentar assim, eles conseguiram pegar a interatividade de você ter a realidade aumentada, a questão de você ter localização geográfica, sim, de você poder andar, e de você ter o personagem do jogo ao redor da tua realidade. Achei isso muito fantástico. É realmente uma questão de o cara atingir o ponto certo na medida certa. Se bem que a medida certa tem algumas coisas acontecendo que não estão bem na medida. Porém, eu acho muito interessante. Acho que é uma senhora ideia que provavelmente vai ser copiada em breve. E eu tô achando que vai dar muito o que falar nos próximos dias, vai dar muito o que falar no próximo mês, e vamos ver se não vai ser febre, né, que entra e acaba, e se vai continuar há muito tempo. Rapazes, realmente... Eu acho que vai. Eu também acho que vai, viu, Druida? Então, galera, o Alan falou uma palavra que acho que diz tudo, né? Revolucionário. E depois o Sargento, ele complementou com as ideias. Mas o que é legal é que a minha visão, assim, nesse contexto inicial, antes da gente explicar realmente o que é o jogo em si, né, galera? É que é uma visão e, de certa forma, é uma curiosidade para os nossos ouvintes e também os leitores do nosnerds.com.br, né? Turma, após 10 anos de mercado, sem grandes novidades, o Google tentou trabalhar nessa área em 10 anos, cara. Aí veio a Nintendo, revolucionou, nós já podemos dizer, de certa forma, que ela veio e revolucionou o mercado de jogos, disparou em valor de mercado, emocionou multidões de nostálgicos mundo afora, e, enfim, rapazes, levou a realidade aumentada às massas, coisa que ninguém conseguiu até
o presente momento. O que vocês acham? Bom, a questão da Eu realidade... acho que de agora em diante... Pode ir, Alan. Desculpa, pode falar. Eu acho que de agora em diante não vai ter como parar. Eu também acho. Vai lá. Eu acho que a Olha, realidade aumentada foi uma coisa que já tentaram com várias coisas de definições diferentes, mas eu acho que faltou coragem de algumas pessoas para usar num jogo. A gente viu realidade aumentada... Bom, vamos colocar nos seus pontos reais também, né? A gente viu realidade aumentada aí para câmeras de celular, aplicativozinhos, você pegar uma caixa de um produto e botar lá e o bonequinho aparecer, né? A gente vê isso como uma interação. A realidade aumentada tem naqueles jogos com os bonequinhos, né? Eles podem ser considerados assim, porque se você visualiza com um aplicativo móvel, né? O seu game móvel, game portátil, você tinha uma visualização do personagem, né? Em cima da base lá e tal, mas como está sendo usado no dispositivo celular, né? Que é o dispositivo móvel multiplataforma, já que ele tem iOS e Android, é realmente uma questão de meter a cara, de tomar coragem para fazer. Faltou, acho que, um pouco de coragem nos outros para fazer algo assim, né? Vamos criar um jogo, botar nossos personagens lá dentro e vamos fazer. Só para ter uma visão do que isso poderia ter sido e hoje pode ser, você imagina se algum... vou dar ideia, tá? Atenção, se usarem e não tivesse projeto, eu quero 1% só. Imagina uma empresa de quadrinhos que joga em realidade aumentada, né, com código no rodapé de cada página, e de repente para cada página você tivesse uma animação de um quadrinho daquela página. Pô, você falou tudo, cara. Eu ia até falar isso. E quem falou fui eu, 1% é meu. Não, eu ia falar que tem livros, né, também. Isso daí fatalmente vai acontecer, rapazes. Vai acontecer. Mas ninguém fez, 1% é meu. Isso, rapaz, só que antes de comentar desse 1% que é seu, Sargento, antes de comentar, vamos explicar pra turma o que é o jogo, porque isso daí é a consequência, né? Ou seja, o que pode vir a acontecer, enfim, é com o boom desse jogo no mercado mundial, né, turma? Pode crer. Bom, assim, a garotada, os ouvintes devem já estar ligados, mas sempre é bom pegar um detalhezinho a mais, né? Porque mesmo quem já conhece a essência do jogo, tem sempre um detalhe a mais, uma informação ou mesmo uma curiosidade, né? O jogo permite o jogador, tá, em si, ele capturar os bichinhos, os chamados Pokémons, tá? Visando exclusivamente os lugares existentes em mundo real, tá? É possível ativar a câmera a qualquer momento. Então você tem o seguinte, você tem duas possibilidades de jogo. Você pode jogar lá na tela do seu smartphone com o mundo virtual e ativar a câmera a qualquer momento para projetar o mundo real. Ok? Por enquanto é até aí, ó. Para uso de uma interface que é chamada de realidade aumentada, que foi o que o Sargento discutiu há pouco tempo, tá? E que mostra os Pokémons na tela do seu smartphone, sobrepondo esta imagem real, fornecida pela câmera, dando a impressão de que eles estão realmente naquele ambiente. O que é legal, né? Você usa a sua câmera, como o Sargento falou, você usa também o sistema de GPS para dar localização, mas a gente não pode esquecer que tem mais duas tecnologias que são usadas nesse jogo, tá? Tem também a rede de dados do celular, também é para trocar informações do jogo, tá? E tem também o sistema Bluetooth, porque vai ser lançado em breve o chamado Pokémon Go Plus, que é tipo uma pulseira que você vai jogar junto para encontrar os bichinhos. Ela vai custar praticamente $40, tá, gente? E essa pulseira vai funcionar com o game por Bluetooth. Então eles usam a tecnologia Bluetooth, usa a tecnologia de rede de dados, usa o GPS, usa a realidade aumentada e a câmera do seu smartphone. Então imagina a jogada que foi criar realmente este entretenimento. Agora, uma curiosidade antes de passar a bola é para os rapazes e a gente poder ir, inclusive, para as discussões no geral, né? A Nintendo, junto com a The Pokémon Company, digamos assim, e a Niantic, elas investiram mais de 20 milhões em Pokémon Go, tá? E uma curiosidade, e lá no contrato deles, lá no acordo deles, se caso o jogo se revele um sucesso, e já foi, o estúdio produtor receberá $10 milhões adicionais, o que será até pouco pelo sucesso qual o jogo vai se tornar.
Mas eu acho que o estúdio já conseguiu ganhar esses 10 bilhões adicionais, né? Já, com certeza. Rapazes, agora eu vou passar a bola para vocês e vamos começar a discutir, sim, essa febre, as consequências, as vantagens e as desvantagens e o que está acontecendo no mundo com relação a isso, né? Aí depois, entendeu? Aí depois eu vou explicar sobre a Pokébola, tá? Como que faz? É para pegar os bichinhos. Reinaldo, vamos fazer assim. Explica primeiro como funciona essa questão do jogo propriamente dito. Pokébola, ginásio, Pokéstop, portais, porque fica melhor para o pessoal entender como funciona o jogo, né? Beleza, então, rapazes, é porque a minha ideia era contar o que está acontecendo no mundo para o pessoal ficar antenado e aí ver assim, pô, mas por que está acontecendo isso, né? Aí a gente explicar o funcionamento do jogo é para a pessoa fazer a correlação, né? Mas dá para fazer sim ao contrário. O que significa esse jogo, gente? Eu vou tentar ser muito breve, tá? Bem rapidinho mesmo. A sua missão é você capturar os Pokémons. Então, você instalou lá o jogo, você começa a brincadeira. Para capturar esses Pokémons, você vai ter que usar uma coisa só. Diferentemente dos jogos originais, que você tem lá 4 tipos de habilidades, parece que nesse jogo está restrito inicialmente a apenas 2, tá? Você tem a sua Pokébola, ou seja, uma bolinha virtual que você vai pegar ela, vai tentar mirar de forma correta, seguindo lá as regras do jogo, tá? Bem perto do bichinho, tem que ser bem perto, senão não vai funcionar, porque ele pode esquivar, ele pode rebater ou ele pode fugir, tá? E se você conseguir mirar da forma correta e lançar a Pokébola e acertar em cheio aquele bichinho, ou seja, o Pokémon, você consegue capturá-lo. E você capturando os bichinhos, você vai subindo de nível. E se você subir de nível, você fica apto a tentar conquistar no jogo, no ambiente do jogo, que chamam de ginásio, que são pontos onde outros usuários vão tentar conquistar, então vão ter batalhas, e dominar os ginásios vão gerar mais pontos. E aí os produtores já estão pensando em novos objetivos e novas possibilidades futuras. Agora, no começo, só para resumir agora essa explicação inicial, as Pokébolas, você ganha um número X de Pokébolas gratuitas. Se acabar essas Pokébolas, como que eu vou conseguir pegar outras Pokébolas, né? Aí a produtora está te dando 2 possibilidades, uma forma que é gratuita e uma forma que é paga. É daí que eles conseguem já absorver grana, ou seja, lucrar em função deste game revolucionário, igual o Druida falou, né? A forma gratuita. Os produtores estão colocando, tá, Pokébolas e mais alguns apetrechos do jogo à disposição em pontos específicos. Onde que são esses pontos específicos? Segundo os desenvolvedores e produtores do jogo, são em locais turísticos mundo afora. Então você vai ter que ir até um local turístico, aí você vai explorar o local turístico e lá num cantinho você vai achar o ponto. O smartphone e o aplicativo vão te avisar, o jogo em si, né? Só que se você chegar naquele local e não tiver nada, parece que algum usuário já passou lá e recolheu tudo, aí tem que esperar 5 minutos, parece que vai ter essa condição também, tá? Aí você consegue pegar lá, por exemplo, 4 ou 5 Pokébolas, você continua o seu jogo. Agora, para aquele jogador que não tiver a paciência, ou ele está muito longe de um local turístico, cara, ele vai ter a opção de cadastrar uma forma de pagamento lá no site do jogo, e fazer a compra. Só que aí, usando dinheiro real, você vai comprar moedas do mundo Pokémon, e essas moedas, ou esse dinheirinho do mundo Pokémon, você vai trocar por apetrechos, inclusive as chamadas Pokébolas. Sargento? Esses locais que você está falando são os Pokéstop, né? Isso, exatamente. É chamado de Pokéstops, ou Pokéstops, que já foram até traduzido, acho que de forma não correta, por alguns sites da língua portuguesa, com acento no ela. Ah, tá. Tudo bem, Poké, né? Mas isso é interessante porque te leva a passear, né? O free-to-play, como é a categoria, a gente pode chamar categoria que se enquadra Pokémon GO, não é free-to-play em lugar nenhum, nunca foi, né? Você tem acesso grátis, mas para jogar você acaba gastando dinheiro, obviamente, se quiser, né? Ou perde dinheiro jogando, porque o tempo que você vai gastar, né, para conseguir alguma coisa grátis é o que você poderia estar ganhando, né? Fazendo alguma coisa fora dali. Sim, com certeza, Alan. Sim, tem uma pergunta. A bola que eu lanço, ela se perde ou ela só se perde se eu realizar vários lançamentos com ela?
Então, parece que você pode sim perder a bola, meu caro sargento. Então, acho que você tem que mirar certinho. Exatamente, Alan, você tem que mirar certinho, você tem que acertar o bichinho. Se você não acertar o bichinho, você vai perder aquela bola, tá? Bem, na minha época, a gente perdia a bola quando o Pokémon ele conseguia se livrar, né? Ele quebrava a bola, né? A bola fechava nele, mas ele tipo arrebentava, né? Ele abria a bola e quebrava. Aí a gente perdia. Pode ser de repente na questão da esquiva ou do rebater, né? Quando ele esquiva, a bola ainda é tua, vamos dizer assim. Mas quando ele rebate, você perde a bola. Pode ser alguma coisa desse tipo. Porque eu fico pensando o seguinte: vai que o afoito ou o iniciante, principalmente o iniciante, vai jogar 2, 3 bolas para capturar um Pokémon. Até você começar a ter qualidade técnica e aí atributos de jogador, nível, capacidade, né? Qualquer coisa do tipo, para que melhore a sua mira. Você vai perder 1, 2, 3, 4, 5 bolas. Se for... Eu acredito que eles vão colocar a dificuldade de acordo com o tipo do Pokémon, cara. Porque isso é a identidade do jogo, cara. Não tem como eles mudarem isso no Pokémon GO. Entendeu? Não, eu não acredito. Eu não tô falando na mudança. Eu tô falando numa questão de pescar a grana da galera, né? Porque assim... sim. Vamos dizer que você comece com 10 bolas. e até você pegar a manha do jogo, você gaste 8. Você pegou 1 ou 2 Pokémons com 8 bolas. Tu sobrou 2. Provavelmente tu consiga pegar mais 1. Ou 2. E aí começa aquela velha maldade do free to play a nível de internacional. Mas eu vou falar disso outro nível. Mas outro podcast talvez falando sobre isso. Agora, mas aí começa a diferença. O cara que tem mais dinheiro consegue mais bola. Ou você pegue um ônibus e comece a passear por todos os pontos da cidade. Pois é. Eu queria saber se vai ter luta, né, no meio da realidade aumentada também. Ou é só negócio de captura? Como é que é, Reinaldo? Você sabe aí? Sabe de alguma coisa? Parece, meu caro druida, que vai ter sim alguma coisa. Parece. Alô, rapazes, estou aqui. Pode falar. Sim. Isso, acho que o druida ele não tá me ouvindo, né? Que demorou, assim, acho que tinha caído. Parece que vai ter alguma coisa assim do tipo a respeito. Só que antes de falar essa coisa do tipo a respeito, né? Vamos lembrar os nossos ouvintes, né? A qualquer momento você pode trocar o mundo virtual pelo mundo real acionando a câmera. Só que aí já tem uma limitação. Você não pode deixar o mundo real toda hora acionado usando a realidade aumentada, que a sua bateria vai pro saco em questões de um curto espaço de tempo. Talvez isso já vai dar uma febre, uma febre das pessoas andarem com carregadores portáteis, ou seja, aqueles lá que você coloca dentro da bolsa, liga o seu celular, ele já começa a carregar, que ele já foi carregado previamente, né? Vai dar uma febre de venda desses dispositivos também, porque você vai ter que andar com um carregador portátil ou com uma bateria adicional, tá? Como um item a mais. E outra coisa, agora é com relação a que o Alan ele comentou, a tal das batalhas. Até onde eu sei, rapazes, tá? Esse jogo também possui estágios, como os Pokémons chamados de originais, né? Só que você encontra um estágio, parece que você é obrigado a escolher entre um time vermelho, azul, amarelo, por exemplo, né? Cada qual representando a cor de uma das 3 aves lendárias, tá? Da história do Pokémon. Os Moltres, o Articuno e Zapdos, né? Se o ginásio que você pretende conquistar, ele for do mesmo time que o seu, tá? Então você pode usar esse ginásio para treinar nele e evoluir os seus Pokémons. Esse é o primeiro ponto, tá, rapazes? Caso você tenha encontrado um ginásio de um outro time, ou seja, chamado inimigo, então agora a batalha com todos os membros desses ginásios vão acontecer. Então vai ter batalha entre os membros, só que limitada da seguinte forma, tá? Você só pode escolher um Pokémon por vez para batalhar, e é permitido também, só que é permitido trocá-lo no meio da batalha, caso seja necessário. E por fim, ao ganhar todos os membros do ginásio, você fará parte também deste local. Tá? Então as batalhas seguem esse tipo aí, viu, druida? Bacana. A gente quer ver sangue mesmo. É brincadeira. Desde que seja do Pokémon, né? Coitado do bichinho, pô.
A gente quer ver porrada, a Agora, verdade rapazes, agora, rapazes, antes da gente... Dúvida, só um minutinho. Antes da gente dizer, enfim, né, que realmente é revolucionária da Nintendo, gente. Foi revolucionária da Nintendo. Só que não é a primeira vez que a Nintendo está tentando isso, tá? Eu puxei uma história, assim, ontem, só para dar uma atualizada nessa informação. Parece que a Nintendo, ela já tentou usar a franquia Pokémon com realidade aumentada, tá? No jogo chamado Pokémon Dream Radar, que foi lançado para o tal do Nintendo 3DS. Só que lá no Nintendinho 3DS, o console era utilizado para tentar capturar os Pokémons que apareciam ao redor, ou seja, quando você estava restrito à telinha do 3DS em si. Os Pokémons capturados, então, eles podiam ser transferidos para o jogo Pokémon Black 2 e White 2. Ou seja, tinha uma relação do 3DS da forma de um princípio de realidade aumentada com o jogo em si. O que eu acredito, rapazes, que agora a Nintendo vai fazer com esse Pokémon Go e com esse aplicativo para smartphones, nada impede dela relacionar isso com o futuro jogo de Pokémon para o Nintendo NX, até para alavancar as vendas do Nintendo NX e fazer um boom dele. É a minha opinião. Eu acho que boa estratégia, hein? Eu acho que é uma senhora tecnologia, um senhor passo à frente. Provavelmente vem a linkar com outros jogos. Provavelmente outras empresas vão usar a ideia da realidade aumentada para você puxar jogos. E aí a gente tem várias coisas que podem vir para frente, mas eu acho que é melhor a gente lançar essas ideias mais à frente, né? Na hora que a gente estiver falando sobre o futuro. Na hora que a gente falar sobre o futuro, a gente fala sobre isso. Sim, Reinaldo, segue daí. Meus caros mosqueteiros, né, digamos assim, é do nosnerds.com.br. Agora a questão é o seguinte, deu esse boom, foi revolucionário. A Nintendo, a Nintendo, né, Alan? A Nintendo tem como característica, há um ciclo de alguns anos, ela soltar algo inovador, e ela cumpriu a missão de novo, ela soltou algo inovador. Eu volto a bater na tecla que vai estar relacionada com o NX, é a minha opinião. Mas, lógico, nem tudo a gente pode dizer que é mil maravilhas. A gente tem que avaliar as consequências disso, tá? Tem uma outra questão que a gente tem que falar depois rapidamente. Vamos primeiro separar agora em dois trechos as nossas discussões. As consequências que esse jogo pode trazer para a sociedade, tá? E a consequência que esse jogo pode trazer para o mercado. Só que não o mercado de games, o mercado no geral, ou seja, a economia. Tem algumas transformações que já estão dando indícios de início. Eduardo, você quer começar falando alguma coisa? Ora, depois eu só quero falar que já chegaram aqui o Manuel Entresta rapidinho para dizer que Portugal já faz parte de Portugal. Pokémon já tem, Brasil não tem, Portugal já tem, Brasil não tem, Portugal já tem. Já estamos a jogar ele. Sai daí, português. Para de encher o saco. O cara tá invadindo o podcast, tá virando mania. Bom, mas como ele tava dizendo, Pokémon já chegou em Portugal, Itália e Espanha. Hoje, nessa sexta-feira, gente, se juntou, como o Reinaldo já falou, aos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e Reino Unido. Então já são 8 países no mundo que já tem o jogo. Só para vocês terem ideia, tá? Isso tá fazendo um barulhão. E, detalhe, já se acha, analistas já estão dizendo que eles vão superar os maiores blockbusters dos dispositivos móveis, Clash of Clans, Candy Crush. Eita. Só pra gente deixar já... Só para vocês terem ideia de quanto isso quer dizer 2 bilhões de dólares por ano. Meu Deus, é muito dinheiro. Estão bombando, né? Também. Valorizaram 90% nos últimos 8 dias. Sim. Meu, tudo isso, sargento, cara, 90%? 90%, praticamente dobrou nos últimos 8 dias. Desde o dia 7. Se você levar que lançou no dia 7 e teve um final de semana, né? A ação não cresce no fim de semana, vocês sabem que não dou 10 dias ou 15 dias para ela dobrar de valor. Quem feliz está que tinha ação da Nintendo. Olha. Rapazes, pois é. Ô, Druida, você quer fazer algum comentário? Druida? Não, já até tinha feito sobre as ações mesmo. Era sobre as ações, já tinha feito. Então, tá me ouvindo aí, Renato? Então, rapazes. Então, rapaz, mas isso é que o sargento falou é extraordinário, só que tem aquele detalhe, né, galera? Vamos pontuar. Quem tá trabalhando no mercado de ações, se tem ações da Nintendo especificadamente, né, tá pulando de alegria, com certeza. Só que nem para todo mundo pode ser vantagem ou notícias boas. Aí eu vou só dar um alerta para os nossos ouvintes, antes que eles comecem a perambular, e será que já saiu no Brasil? Já quero baixar, já quero jogar. Antes de jogar o Pokémon Go, turma,
por favor, tá? Vamos dar ter um conselho aqui do nosnerds.com.br antes da gente discutir as coisas em si, tá? Olhe um site, se informe um pouquinho melhor. Já tem alguns sites que estão tendo uma ação que eu chamo de muito nobre, muito legal, muito intuitiva e também instrutiva, tá? Tem já site que já está dando dicas de como você pode jogar o Pokémon GO da forma mais saudável e segura do mundo. Leiam a respeito disso daí, tá? Ou seja, toma cuidado quando você anda no mundo real, na rua. Toma cuidado na região ao qual é que você está andando. Se preocupe, acima de tudo, com a sua saúde e com a sua segurança. E depois divirta-se, logicamente. Não é verdade, sargento? Já houve casos de atropelamento. Já houve uma menina que foi esfaqueada e assaltada no primeiro dia do jogo. Ou tem entrado em locais assim que não são muito frequentados. Teve gente aí se colocando em situações de perigo. Na Austrália, colocaram um Pokéstop numa delegacia. A delegacia teve que botar um aviso para que as pessoas não entrassem na delegacia para jogar, ficassem do lado de fora, que daria para pegar as Pokébolas lá fora, porque realmente te coloca em risco te coloca em risco à medida que você está andando no mundo real. Então você tem a questão do assalto, porque você vai estar com o celular na mão, né, no meio da rua, sem olhar direito, porque você vai estar olhando para o celular. Você vai atravessar a rua, pode tomar pode ser atropelado, literalmente falando. Você pode cair pisando num buraco ou simplesmente cair tropeçando em alguma coisa na rua porque você não está vendo. Tudo isso faz parte de segurança. Tomem cuidado ao jogar Pokémon, porque assim, às vezes o mapa não tem atualização. Eles trabalham em cima de mapas da internet. Tem mapa que não está atualizado, você vai ter uma obra no local, né? Não entrem na loucura que vocês têm que fazer de tudo para capturar um Pokémon. Tem as coisas mais engraçadas, as loucuras que já estão sendo feitas. Olha, um americano bateu o carro. Gente, dirigir e falar no celular é perigoso, quanto mais jogar, tá? Oh. E tem uma notícia engraçada que um rapaz foi pegar capturar um Pokémon na casa da ex-namorada. E a atual mandou embora porque ela não acreditou que ele estava pegando o Pokémon lá. Essa foi será que ele foi mesmo? Essa foi a mais legal. Bom, ele estava pegando alguma coisa. Druida, realmente essa foi a mais interessante. Gente, também tomem cuidado, porque vou falar aqui do Rio de Janeiro, particularmente falando assim, para não ser jogado com o GPS em alguma travessa meio esquisita, né? Coisa que o GPS adora fazer, né? Principalmente para quem anda de carro, né? Jogar assim por dentro de uma comunidade, né? Perigosa. Então, calma, gente. Não, isso fica lugar, segurança. Eu vou até comentar também uma coisa que eu achei engraçado, até postei no site lá do Facebook, DWNet, né? Que eu tenho. Eu ia instalar o Pokémon GO, mas lembrei que eu moro no Rio de Janeiro. Você não pode andar com o celular na mão dando mole aqui, porque senão já era, né? Bandido também vem e te leva fácil, né? Pessoal, toma cuidado aí, hein? O pior já não é nem roubar o celular. O pior agora é ele roubar todos os seus Pokémons que você tinha capturado. Ai, rapaz, né? Mas assim, essa de pegar o Pokémon, cara. Pois é, Druida, mas essa de pegar o Pokémon na casa da ex-namorada foi a melhor, né? Não, tu imagina a cena. Moço, por favor, antes de o senhor levar meu celular, deixa eu pegar o Pikachu. Não, o Pikachu pega o El. Tá, que o ladrão joga também, né? Eu acho que esse cara aí queria dar o Pikachu dele pra ex, sabe? Foi fazer uma troca, aí deu merda, entendeu? Desculpa, com certeza, Alan. Não. Pode falar, seja sempre você, Druida. Viu? Só que tem um comentário legal, né? Até onde, rapazes, que isso pode dar realmente cru pra Nintendo e para isso? Porque tem um detalhe, tá? Que ninguém tá falando. Eu tava refletindo aqui, enquanto vocês dois estavam conversando, eu tava refletindo, e eu pensei o seguinte: já pensou se dá, tipo, em uma futura atualização, tipo um bug, né? E aí o aplicativo fica travado por um tempo, isso daí vai fazer que as ações despenquem consideravelmente. Então quem tá na febre de começar a investir em ações da Nintendo, cautela, tá? Porque nesse mundo virtual você pode cair, despencar
na fração de um espaço muito curto de tempo. Então, muita cautela, muito cuidado. Tanto que as produtoras já estão bolando, parece que já estão bolando novas estratégias para tentar fazer com que essa febre não se apague em um curto espaço de tempo. Ou seja, já estão pensando em atualizações com certeza, em funções novas, entendeu? Em a ligação com outros dispositivos lá da Nintendo, igual nós já comentamos lá. Então eles já estão pensando em estratégias para fazer com que o jogo e a realidade aumentada usar no smartphone, entendeu? Ela sobreviva por muito mais tempo e continue dando lucro para a empresa. Uma última palavra de vocês antes da gente partir para as notícias, apesar que a gente já falou muitas notícias, mas eu guardei as notícias mais atuais para dizer lá no NNC, viu, Sargento? Tá ok. A gente faz um NNC Pokémon. Na verdade, um N3 Pokémon. Mas, bom, deixa eu falar. Então, para quem tá pensando em ganhar dinheiro, né, a troco desse lucro, é bom que saiba o seguinte: investir na Nintendo, você só vai investir no mercado internacional. Então você vai ter que investir em dólar e investir na Bolsa de Valores americana. Você precisa procurar um agente de investimentos para fazê-lo. Pense aí no custo, no retorno. Outra, não é porque você joga que você entende de ações. Ações são diferentes. Ações da Nintendo vão envolver não só o Pokémon GO, vão envolver o Nintendo NX. Só assim, a Nintendo decide atrasar um mês o lançamento do Nintendo NX, isso pode afetar a sua ação. Então não brinquem de ação. Ação é coisa séria. Estudem antes de mexer. Estudem antes de usar. É fantástico. É uma coisa muito legal de se ver, de se lidar, mas corre o risco na onde mais dói no corpo do ser humano, no bolso. Esse é meu recado para quem quer ganhar dinheiro com ações. Perfeito, Sargento. Então vamos dar início o Nós Nerds Notícia somente versão exclusiva Pokémon GO? Vamos deixar para o final e primeiro falar do futuro. Com certeza. O que você acha então é do futuro, Sargento? Bom, o futuro aí eu acho que, assim, eu já dei uma ideia, né? Volto a falar, 1% é meu. E a gente tem aí várias outras aplicações. Não, esse 1%, cara, eu não abro mão. Desculpa, a ideia foi minha, eu lancei ela aqui. A gente tem outras coisas que vão ser envolvidas, né, com realidade aumentada, né? A gente vai ter profissões, né? A gente vai ter jogos, a gente vai ter entretenimento. Tudo isso vai ter a possibilidade de ter realidade aumentada. Assim, vamos começar a arranhar isso no que a gente já viu por aí. A gente já viu com realidade aumentada Minecraft, né? A Microsoft já fez algumas apresentações com Minecraft, com uma mesa, você com a realidade aumentada vendo ali naquele espaço a tua área de construção do Minecraft, né? A sensibilidade virtual. Isso usando um óculos chamado de HoloLens, não é verdade? Exato. Você não está dentro do jogo, você está vendo a área do jogo. É uma coisa diferente. Baseado nisso, você pode fazer uma maquete virtual na HoloLens, né? Você apresentar um projeto de um produto que não ele simplesmente está projetado apenas, e aí você ter como mandar ele girar, né? Rodar, expandir. Quando eu chamo expandir, para quem não sabe o termo na engenharia, é quando você abre ele em várias peças diferentes, né? Você desmonta ele, eles chamam de expandir, certo, Reinaldo? Certo, ou também chamado de reengenharia. Por exemplo, você tem algo que está montado, você vai desmontar, você vai estudar a chamada engenharia reversa, né? Ou seja, você começa a desmontar tudo para começar a compreender melhor e tentar aperfeiçoar, modificar, melhorar, deixar aquilo lá muito mais útil para a sociedade. Ok. Então a gente tem essas aplicações, tem a aplicação médica também, que poderia, no caso aí, você está vendo um órgão, você poderia pegar um coração, ter ele na mão, e você estudar o funcionamento desse coração girando essa imagem de realidade aumentada que não existe, sem você precisar ter, na verdade, um corpo aberto na sua frente, ou até mesmo utilizar aqueles famosos cadáveres de universidade. Isso são algumas das aplicações, eu acho que comerciais. Jogos, cara, jogo além do tipo Pokémon, a gente teria vários tipos, né? A gente poderia ter aí um jogo onde a realidade aumentada você tivesse na tua mente, usando uma HoloLens, né, ou um óculos de aumentada, poder montar, né, um equipamento, montar uma arma, montar um carro, né,
para você continuar jogando, você pode montar alguma coisa, você pode ter outra coisa qualquer. Agora, uma das coisas que eu pensei aqui também, que era 1%, tá? É cinema com realidade aumentada. Você imagina uma cena como a de Avatar, onde você vê, né, as naves passando uma pela outra, voando naquele local, e de repente com óculos de realidade aumentada você virar a cabeça para o lado e ter uma tomada diferenciada dessas cenas de tudo solta, né, ao mesmo tempo. Obviamente isso não pode ser todo o tempo, vai estar olhando para o lado quando a cena tá quente, né? Mais alguma, gente? Olha, eu diria que também, por exemplo, se a gente avaliar não só para entretenimento, mas também igual o sargento ligado a ações, né? Imagina isso também na área da educação, em sala de aula, para ensinar, por exemplo, uma molécula química, um elemento químico, um personagem da história, entendeu? Ou você abrir, por exemplo, um gráfico em detalhe, assim, ligando o ponto, fazer a galera compreender um pouquinho melhor, né? Então isso daí, pessoal, se a gente ficar discutindo, vai levar horas, mas vai abrir uma gama de possibilidades em várias áreas de conhecimento humano e também de profissões. Com certeza, tá? Alan, você quer dar alguma palavra antes de ir para o N3 Pokémon? Não, vamos lá pro N3, por favor. Então vamos dar início ao nosso N3 Pokémon, versão Pokémon, exatamente. É um N3 exclusivo do Pokémon. Sargento, eu posso começar? Nintendo. E uma notícia que tá rolando já, que a Microsoft já viu o sucesso, né? E o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, já comentou e já tá de olho em desenvolver mais coisas pro HoloLens daqui para frente, para poder ter na Microsoft o uso da realidade aumentada e tentar aí chegar com jogos, como a gente já está esperando, com essa tecnologia dentro da gigante MS. Sargento, realmente é interessante. Isso daí tá de acordo. Um momento. Fala lá. Não me ouviu? Não me ouviu, Reinaldo? Falhas técnicas. Não, a gente está te ouvindo. Tá com delay a comunicação entre eu e você, mas tudo bem. Sem problema, Alan. Pode falar, que depois eu faço o meu comentário em cima. Agora, voltando um pouco, é porque eu ia mudar um pouco de assunto. Eu prefiro que você comente sobre o que estava sendo falado antes. Vai lá, manda ver. Sem problema, é que o sargento, ele acabou de dar uma notícia que estava atrelado ao que ele acabou de comentar, né? Que a Microsoft já trabalhando com o HoloLens, né? Agora ela viu esse potencial aumentar, ou ela ficou ainda mais entusiasmada vendo que a Nintendo conseguiu fazer uma realidade aumentada de uma forma mais simples, usando o smartphone e não usando óculos. Mas, ao mesmo tempo, agora a Microsoft olhando com o olho gordo, ela está vendo a aplicação do óculos dela. E eu vou arriscar dizer o seguinte, e nada impede de uma parceria desse óculos, futuramente, não só com o Project Scorpio, mas quem sabe até com o Nintendo NX, viu, rapazes? Cara? Mas isso é uma outra história, né? Ou seja, é uma outra história. Seguindo ainda o nosso N3, as notícias, turma, lembra lá no comecinho que eu diria, né, que além disso ser revolução no mercado de jogos, mas não só no mercado de jogos, no mercado como possibilidades de alterações que esse jogo pode fazer na economia, no setor de serviços, tá? Principalmente empresas de pequeno e médio porte em primeiro momento, para depois entrar nas de grande porte, tá? Quais que são essas duas possibilidades? Primeira, como é um jogo free to play, você paga só para conseguir pokebolas ou apetrechos a mais, tá? Além destas pokebolas, cara, significa que você baixa o jogo de graça. Só que nada impede já de um tempo curto, talvez em breve, nesta tela desse jogo ter patrocinadores, ou seja, emblemas de empresas, restaurantes, bancos, marcas, digamos, vai ter patrocinadores. Esta é a primeira mudança que vai ocorrer e eu diria que não tem como fugir disso. Agora, uma interessante, já há quem diga que já há quem diga, tá, gente? Em alguns países europeus e também nos Estados Unidos, já tem donos de estabelecimentos, por exemplo, restaurante, que ele tá pagando para a produtora um valor X, ele consegue comprar lá um número tal de pokémons, de monstrinhos, de bichinhos, né? Ele coloca no estabelecimento dele de propósito. Isso consegue atrair pessoas para entrar nesse estabelecimento atrás de caçar esses pokémons. E só acontecendo isso, já tem gente dizendo que subiu em uma semana a receita em 57%. É verdade, viu, Alan? Deixa eu só complementar essa tua informação. Tem aqui uma notícia que é de ontem.
falando sobre Perfeito. isso, e eles falam o seguinte, que já tem 65 milhões de usuários nos Estados Unidos, tá? E o Pizza Bar Linizio de Long Island, em Nova York, ele aumentou a vendas em 75% no final de semana, porque ele ativou o recurso módulo de atração, tá? O gerente da loja gastou $10 para ter uma dúzia de personagens Pokémon colocados no local. Isso de acordo com o relatório do New York Post. Para você ver como é interessante, né? As empresas, as lojas vão, como você falou, elas vão pagar para ter Pokémons dentro dos seus pontos e vão gerar lucro, porque a pessoa entra numa pizzaria andando pela rua procurando Pokémon, tô com fome, tô na pizzaria, eu como. Ou na pior das hipóteses, eu compro um refrigerante. Uma garrafa de água que seja. Eduardo, com certeza, Aí meu já caro dá um sargento. Agora fica isso, e muito lucro, né, Duro? Agora vamos pensar no seguinte, né? Então, essa notícia, ela é recente, ou seja, você pegou agora e já está informando. E agora eu vou falar uma outra notícia, tá? Talvez. Ou melhor, talvez não, é a minha última notícia interessantíssima que eu estava lendo a respeito, ainda não tem nada concretizado, mas eu já vou revelar, porque eu não vou me segurar para revelar isso, né? Parece que a maior rede de fast food do mundo, que vocês sabem quem que é, né? Eu acho que eu não preciso falar nomes, ou vamos falar nomes? Ah, deixa de palhaçada, fala logo. Fala logo. Beleza. A palhaçada já disse, né? A rede McDonald's, tá? É assim, a rede McDonald's já está Paga nós. entrando, ó, Druida, isso é sério, presta atenção, a rede McDonald's já pode mudar a forma como o Pokémon GO, ele vai trabalhar no mercado daqui em diante, tá? Significa que já está entrando em negociação com a Nintendo e com os desenvolvedores para fazer talvez a maior parceria de todas e para impedir parcerias de mesmo porte. Talvez justamente para encher os McDonald's do mundo inteiro de Pokémons estratégicos, aqueles chamados de exclusivos, nada impede de acontecer isso. Imagina em Pokémons exclusivos com poderes maiores, né? Mais ou seja, gordos. Com funções maiores, mais gordinhos, exatamente, só para fazer com que o público entre mais nas lojas do McDonald's mundo afora. Imagina o quanto que vai aumentar a receita desta que já é a rede que mais lucra no planeta. Então, um detalhe, né? Os E aí eu posso franqueados, dar uma dica, Eduardo? os franqueados no Brasil vão adorar, porque no Brasil o McDonald's tem andado mal das pernas, né? Isso é um detalhe de E aí eu negócio. posso dar uma dica? Pode? E essa dica fica só entre nós três e os nossos leitores, ou seja, quem não escutar o podcast, problema é dele. Isso daí ainda não se concretizou, mas vai se concretizar. Então, para quem entende, no mínimo, um pouquinho de mercado de ações, eu vou dar uma dica. Investe em uma coisa que existe no mercado americano, que é o índice Big Mac. Compra ações do Big Mac, porque a hora que os McDonald's começarem a encher, o número de Big Mac, se não dobrar, vai triplicar. Pelo menos é nos primeiros meses, em decorrência do Pokémon GO. Significa que é uma chance de conseguir uma grana aí, ó. Essa é a minha dica. As ações da McDonald's podem subir. Eu só não sei como anda, porque realmente essa informação que eu dei há pouco é real, tá? O McDonald's não anda bem das pernas, inclusive para quem quiser, assim, achar que isso é uma coisa que eu tô dizendo que é meio louca, mas basta você perceber que o McDonald's chegou a fazer promoções dando carro para você lanchar no McDonald's. Isso é uma coisa que nunca foi feita no mercado de lanche, de fast food, dar brindes fora da própria rede, né? Você ter aqueles bonequinhos no lanche infantil, promoções desse tipo são comuns, mas você dar prêmio para quem come na lanchonete é uma coisa totalmente exclusiva a quem está precisando atrair público. Volto a falar, mercado de ação é coisa séria, tenham cuidado porque, embora o Reinaldo esteja bastante certo que isso pode gerar um pico de ação, né? Se não for fechado o contrato, você comprou e está com papel na mão, não realiza lucro. E só para falar de quanto Pokémon anda mexendo no mundo, uma área federal do Alasca, tá? Uma área prefechada, tá? E notou que as pessoas estavam andando dentro dessa área, que é uma área fechada, uma área proibida, e postou uma faixa, colocaram um cartaz junto ao que está escrito assim em inglês, Yes. US Property No Trespassing, que na tradução é não ultrapasse essa área do governo americano. Embaixo eles botaram a plaquinha, né? Pikachu reminds you that Pokémon trainers must not trespassing on federal property. Ou seja, o Pikachu lembra vocês, treinadores de Pokémon, não ultrapassem uma área federal, ou vocês podem ser presos.
Muito doido isso, gente. Os caras têm que avisar que você não pode entrar numa área federal. Você tem que avisar que não pode entrar numa delegacia. Gente, por favor, levem isso a sério. Tá? Não se aproximem de locais que podem ser proibidos. Não invadam propriedades privadas. Isso pode dar muita confusão jogando Pokémon GO. Voltamos à questão dos avisos de segurança. Sem mais notícias para o N3 agora... da minha parte. Ok, então agora é minha vez. Para aqueles que gostam de jogos retrô, vem aí o Mini Nintendinho, novo consolinho da Nintendo aí, ó. Novo, entre aspas. 59 doletas, vem com cabo HDMI e um monte de jogos para vocês curtirem. Inclusive franquias como Zelda, né? Lenda de Zelda, Mega Man, que eu amo muito de coração. Tem jogos como Castlevania, Double Dragon, Final Fantasy, Ghosts and Ghosts, Gradius, Kid Icarus. É uma maravilha, gente. Acho que dá pra curtir aí. Quem é a galera aí mais... Tipo a gente aqui, os 3 mosqueteiros mais... Olha, gente, não me condenem. Os mais velhos, né? Acho que a nossa galera curte esse tipo de coisa, né? Ali, essa é a minha notícia por hoje. Sobre essa tua notícia, Alan, eu acho assim... Eu tenho algumas coisas quanto às políticas de mercado da Nintendo, tá? E eu acho que é uma jogada muito boa, mas é uma jogada para pegar é um caça-níquel, como eu costumo dizer, que é uma maldade com os fãs, tá? Ontem mesmo eu estava postando para algumas pessoas que estavam comentando essa notícia, e eu estava postando que você faz isso com quase com a mesma quantidade de dinheiro que uma plaquinha Raspberry, tá? Que é uma plaquinha de circuito que já vem pronta para você criar várias coisas, que é um mini computador, quase no mesmo custo. E eu vi um só tutorial na internet que o cara cria um multi-console com 770 jogos, quando esse mini Nintendinho lançado pela Nintendo só vai ter 30 jogos. É um caça-níquel maldoso com os fãs. Desculpa, a minha posição é essa. É muita maldade. Primeiro que é assim, tu tem um celular que tu tá jogando Pokémon GO, você tem acesso a todos esses jogos com emulador de graça. E ele tá vendendo apenas o lado sentimental da marca. Quer dizer, eu vou comprar para ter o meu mini Nintendinho em cima da minha mesa ou do lado da minha televisão para jogar os jogos que eu amo. Gente, vocês têm acesso a isso tudo de graça na internet. O que não falta na internet são emuladores desses jogos. Eu acho assim, eu acho uma... Mas pra quem não teve o Nintendo... Não, é interessante enquanto produto, mas enquanto a política, eu acho que a maldade é uma questão de você espetar o coração da pessoa, né? É quase como se você lançasse um filme agregado a um objeto, né? Então você tem assim, o filme custa... Um filme antigo custa R$10, mas eu vou vender ele com um objetozinho para você comprar, e aí eu vou te vender ele a R$40. Quer dizer, você agrega um detalhe, alguma coisa que você teria grátis, né? E vende mais caro, para machucando o coração de quem compra. Na verdade, você compra pelo apelo emocional, você não compra pelo apelo lógico, que é ter o produto. Reinaldo? Isso aí. Muito bem, rapazes. Muito bem, Druida. Fechou o nosso 3 de forma bem legal, ou seja, de forma que eu diria assim, né, de saudade, né, assim, o Nintendinho. E o Sargento, ele completou muito bem também a questão da ideologia, a questão da nostalgia, né. Encerramos assim o nosso N3, galera. Agora a gente se encontra de novo no próximo Nós Nerdscast. Eu vou começar o nosso encerramento aqui. Só que antes de começar o nosso encerramento, eu vou revelar uma informação, tá? Entre domingo e segunda-feira vai ser postado, tá, uma surpresa para nossos leitores com relação a Brasil Game Show 2016. Então, quem já está ouvindo esse Nós Nerdscast, fica ligado, fica esperto, acompanhe seu e-mail lá que você vai receber mais informações entre domingo e segunda-feira. Vou ficando por aqui, turma. Rea Vargas, sempre presente. E eu vou deixar os meus queridos colegas fazerem também a despedida. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, galera. Além McDraway, espero que vocês tenham gostado. Divulguem aí o nosso site e vamos que vamos. Um grande abraço, até a próxima. É isso aí, galera. Sargento Rock 967 se despedindo de vocês.
pedindo e lembrando para vocês, assinem um blog, assinem nosso canal, deem uma curtida nos nossos vídeos, nos nossos podcasts. E lembrando para vocês, aqui a gente vaza informação com antecedência, mas ela é vazada pela gente e não é vazada não, ela é divulgada. E esperem, não só essa, como mais promoções vindo por aí, mais novidades, muito mais coisa acontecendo e sendo agregada ao nosso querido Nós Nerds, www.nosnerds.com.br. Até mais, até a próxima, beijos e abraços e bom fim de semana.